Vamos esperar ele voltar aí. Caiu a live. Já era de se esperar, né? Deixa eu ver se já não tá por aqui, mas acho que ainda não entrou. Não, ainda não. Deixa eu ficar de olho aqui, galera. Na hora que ele entrar aqui, eu já chamar ele, tá? Enquanto isso, clica no asa delta e vai enviando para os contatos de vocês, pessoal. Eu sei que não é todo mundo que tem interesse nessa fala, mas também sei que tem muita gente que tem interesse em assuntos transcendentais, né? E relacionados à capoeira é bio, né? É bio total. Grande Misael, Borboleta. Opa, Mestre Pop. Isso que me enviou uma mensagem de voz aqui, mas não dá para ouvir agora. Deixa eu mandar para ele aqui no aviãozinho. Se alguém ver o Mestre Pop entrar aí, me avisa, viu, pessoal? Beleza, Mestre Pop voltou aqui. Deixa eu chamar ele. Gente, vocês me viram tomando chá direto para subir o sistema imunológico, viu? Salve, Mestre Pop. Caiu aí, né? Ah, é Caiu normal, aqui. porque faltava um minutinho para cair. Ah, E é tá. normal, por isso que caiu, tá? Por isso que eu Tá. tinha avisado antes quando faltou 2 minutos. Isso é absolutamente normal. Ah, tá. As Então. lives do Instagram, elas funcionam por 60 minutos, depois ela cai. Aí Ah, entendi. elas ficam 24 horas no ar e depois ela sai, vai embora. Por isso que quem assistiu, quem pegou essa live, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Olha o Jamaica. Então. O senhor estava falando Então, do Mestre Esquisito, né? isso, Agora o senhor então. pode Eu falar tenho à uma vontade por mais gratidão. 60 minutos. Eu tenho uma imensa gratidão pelo Mestre Esquisito, porque há muitos anos atrás ele esteve aqui em Florianópolis, por ocasião de um trabalho que ele veio realizar aqui, e ele esteve em minha academia. Eu era muito inexperiente ainda, ele já é o mestre mais experiente, né? E ele teve uma generosidade imensa de passar os fundamentos, aquilo que ele sabia. Ele proporcionou um grande aprendizado para mim, entendeu? Então, é um mestre que foi um mestre para mim, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente está sempre relembrando e tendo a oportunidade pública de você manifestar essa gratidão a uma pessoa que lhe foi importante na sua formação, né? Esse esquisito é um destes. Mestre, parabéns, porque olha, eu vejo a maioria dos capoeiristas, gratidão, gratidão, gratidão. E pelas costas, ó. Aham. Sabe por quê? Gratidão da boca para fora. Gratidão não é uma palavra. Você que está ouvindo, é importante saber disso. Gratidão é um sentimento, certo? Eu ajudo um mestre de capoeira aqui, foi aluno do mestre Bimba, inclusive. Já dei uma força para ele, entendeu? Sempre que eu posso eu estou ajudando. Ele nunca me falou obrigado. Só que a atitude dele, você fala, nossa, olha o sentimento de gratidão do mestre. Então não precisa falar, é fazer. Né? Então o sentimento. E o senhor expressou esse sentimento aí agora pelo mestre Esquisito. Isso é gratidão, mestre. Não é a palavra. Porque a gente vê as pessoas jogando da boca para fora gratidão, 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 mas não sente. Então não é Uhum. gratidão. Então falou obrigado e É. tá certo, né? Aham, é Ele verdade. comentou aqui, ó. Eu fui acolhido em sua casa, Mestre Pop. Tenho gratidão imensa por isso. Foi uma gentileza imensa, né? Mas, viu, eu acho, sabe, que a gente tem que ser grato a todos que nos ensinam, direto e indiretamente. Seja na capoeira, seja na vida, né?
Eu, por exemplo, se eu comecei capoeira em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com o mestre Fernandinho. Ele é da linhagem dos capoeiristas da Massaranduba, na Bahia, mestre Zeca, Perrot, mestre Fernandinho, Newton, mestre No, por exemplo, ele faz parte desse celeiro de grandes capoeiristas, né? Então eu aprendi aquela capoeira, tive base inicial daquela capoeira. Quando eu chego aqui no Sul, eu passo a ter contato com outras capoeiristas. O Esquisito, mestre Esquisito, foi uma pessoa que me influenciou a um outro estilo de capoeira, né? Essa capoeira que talvez venha um pouco ali da linhagem da senzala, mestre Tabosa, vai ter essa convivência com esses mestres vai ter uma outra linguagem de capoeira. E eu vou meio que enveredando por esse caminho dessa capoeira, não mais baiana, mas talvez um pouco mais brasiliense, um pouquinho mais carioca, tal, né? E aí eu vou seguir esse caminho dessa capoeiragem até eu identificá-la como capoeira chamada contemporânea, né? E dentro dessa chamada capoeira contemporânea, teve um mestre que me influenciou muito, e eu reconheço publicamente que esse mestre me influenciou muito nessa capoeira que eu estava fazendo, e que foi o mestre Camisa, né, no seu trabalho, né? Eu não quero entrar no mérito do trabalho ideológico, filosófico, não, estou falando de uma movimentação, de uma forma, me influenciou por alguns anos, né? Fiz um trabalho, mas sempre influenciado. Foi muito importante na minha trajetória, né? E eu fiquei por muitos anos ensinando essa chamada capoeira aí contemporânea, né? E formei até alguns capoeiristas nessa linhagem, tendo eu outros alunos também de uma outra linhagem. E anos depois, por influência de um aluno meu que permanece na minha linhagem, de quando eu cheguei em Florianópolis, vai me fazer ressignificar meu caminho, que é o mestre Pinóquio. O mestre Pinóquio, que bem conhece o mestre Esquisito. E eu volto ao caminho da minha capoeiragem através do mestre Pinóquio, que deu um novo sentido, ressignificou aquela capoeira. E eu fui aprender com o mestre Pinóquio, fui aprender a repensar a minha própria capoeira. Então, discípulo que aprende, mestre que dá lição. Você aprende com seus discípulos. Mas você tem que reconhecer isso publicamente, né? Não é por uma vaidade, é para a gente mudar um pouquinho essa realidade das pessoas ocultarem com quem aprende. Ocultar, reconhece os sujeitos que lhe influenciou de alguma forma, seja na capoeira Angola, seja na capoeira regional. A gente tem que reconhecer os sujeitos construtores da capoeira no nosso tempo. Existem muitas pessoas na capoeira no nosso tempo que fazem grandes trabalhos na capoeira e que não são reconhecidas notória e publicamente na sua organização, na sua estrutura enquanto grupo, né? Então tem grupo que influencia outros grupos, e nós sabemos às vezes os grupos grandes que influenciam outros grupos grandes, mas as pessoas não reconhecem que a influência às vezes parte dali, parte daqui. A gente às vezes quer colocar na invisibilidade, a gente não reconhece muitas vezes aquele que nos influenciou direto ou indiretamente, porque a capoeira é tecido junto. Não existe ninguém que inventa a capoeira, a gente reproduz as coisas, a gente aprende com o outro e fazer diferente, né? Então, a gente tem muitas personalidades emblemáticas na capoeira, pessoas que são odiadas por um e amadas por outros, né? Mas essas pessoas que são odiadas por um e amadas por outro é porque elas estão num cenário, né? Elas fizeram alguma coisa que leva as pessoas a questionarem aquilo que elas fazem, né? E o papel social e cultural que ela exerce no nosso tempo, né? Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade radical, fechada, restrita, reducionista, entendeu? Para abrir para o diálogo e o reconhecimento das personalidades presentes, porque a gente fala muito de bimba, de pastinha, mas a gente não fala de mestre contemporâneo que ressignifica a capoeira de bimba e de pastinha em uma outra vertente, né? Quando a gente traz, por exemplo, a gente vai fazer uma consideração à capoeira regional,
esta capoeira regional de Mestre Bimba, ela vai influenciar a constituição de uma outra capoeira, que não é a regional, mas nasce talvez da inspiração dessa capoeira regional, né? Então, essas ressignificações da cultura, da arte, da forma de fazer, é tecido junto. As coisas antagônicas, elas se complementam. Elas, aparentemente, elas estão separadas, mas elas estão juntas de alguma forma. A gente tem que reconhecer isso. Eu vou dar um exemplo bem prático, né, de como nós estamos despreparados para a dialógica, como nós estamos despreparados para reconhecer o sujeito que faz, o sujeito que é construtor de alguma coisa importante na capoeira, na contemporaneidade. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui para todos. Quem é hoje a pessoa que resgata e tenta preservar a escola de Mestre Bimba? Tem vários, hein, mestre? Não, mas hoje existe uma pessoa que se coloca, não se coloca, mas ela é reconhecida. Ela é reconhecida, essa pessoa ela é reconhecida publicamente como uma pessoa que tem um papel de protagonismo? Alguém questiona isso? Não, né? Questiona? Tem pessoas que questionam? Tem quem questiona. Tá, muito bem. Mas o questionamento é válido. Entre livros. Sim, eu acho que o questionamento é válido por causa de posturas, de opiniões que é própria de cada indivíduo. Mas a gente não deve desconsiderar o papel dele. Ele tem um papel importante hoje nessa chamada capoeira regional, como outros também têm. Mas nós não podemos negar o papel histórico dessa personalidade, desse mestre. Agora, o que acontece? Tem outros mestres que estão na contemporaneidade antigo que também têm um papel extremamente importante dessa capoeira chamada regional. Há autoridades que estão presentes, além de Mestre Nenel. Nós também temos que reconhecer essas pessoas. Às vezes o papel dessas pessoas... Eu tô rindo aqui que a galera é Freud. Eu não queria falar nome, a galera tá lascando os nomes de todo mundo aí nos comentários. Vamos lá, mestre, vamos embora. Aí é peixe grande, eu não me meto nessa briga de tubarão. Então, o que eu estou trazendo aqui é o sentido do fazer e reconhecer o sujeito que faz. Simples assim, entendeu? Eu não sei absolutamente nada de capoeira regional. Eu jamais assumiria o papel de um professor de capoeira regional. Eu não tenho fundamento, eu tenho informações, mas não tenho formação. Eu teria que ser aluno de algum desses mestres que estão atuando, entendeu? Para mim aprender esta lição, aprender essa disciplina, do qual eu não domino. E assim também são as outras capoeiras. Então eu tenho debatido muito sobre a mentalidade reducionista. Nós reduzimos o todo em partes. A capoeira é um todo reduzido em parte. Cada um ficou com uma parte desse todo. E aí eu me aprofundo na minha parte e ignoro a parte do outro. E eu quero participar da tua parte também, mas você se apropriou da tua parte. Para mim chegar até você, eu tenho que despir-me de muitas coisas do que eu sou para estar onde você está, para criar uma identidade com você. E mais ainda, eu tenho talvez até que fazer parte do teu grupo e seguir as normas do teu grupo, porque você não está à disposição do universo macro da capoeira. Você é mestre daquele grupo. Às vezes você não tem uma representação, enquanto mestre, na dimensão maior da capoeira. Ninguém ignora o saber deixo daquele. Mas nós não estamos preparados para a dialógica. Nós não estamos preparados verdadeiramente para aprender teórico e na prática com o outro. Então a gente não se coloca como aluno mais. E é muito pouco importante eu aprender Angola, porque eu não sou angoleiro. Eu sou outra coisa. Aquilo é menos, enquanto que no fundo é mais. Mas como é que você pode ser formado em Angola regional e contemporânea? Você não pode ser formado em 3 ou 4 línguas? Você não pode falar inglês fluentemente, francês fluentemente? É a mente, né? A mente que está reduzida, ela está calcificada, né? E não é essa mente binária, né? Não consegue achar... Senhor,
referente a isso. Primeiramente que isso é humanismo, né? Isso que o senhor está falando tem tudo a ver com humanismo, com humildade, gratidão, com abertura de conhecimento. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? O Cicatriz disse que ele não está ouvindo muito, talvez seja ele lá. O senhor está me ouvindo bem aí, né, mestre? Tô ouvindo, tô ouvindo. Beleza. Desculpa a minha inflamação na fala, viu, agora. Não, relaxa, mestre, tá fluido o assunto aqui, tá? Bacana. Eu faço uma analogia na biocapoeira, uma coisa que eu trouxe da medicina chinesa, sem alterar em nada a capoeira. Eu pego o biriba, que é a árvore do capoeirista, eu sempre digo que é o biriba. Toda nação tem uma árvore, correto? Brasil é o pau-brasil, aí por aí vai. Mas a árvore do capoeirista é o beriba. Eu faço uma analogia, que eu trouxe da medicina chinesa, do beriba com o ser humano, com o capoeirista, que é a mentalidade e o corpo físico. Uma madeira muito dura, você vai envergar ela, ela quebra. Uma mentalidade muito rígida, ela gera choque, ela não quer aprender o novo, ele sabe tudo, né? Coisas que nós vemos na capoeira, certo? Uma mentalidade muito flexível, um biriba muito flexível, ele não vai dar um bom som. E ele vai te durar um mês aí, é o caso daqueles berimbaus de eucalipto, né? Que eu, quando era moleque, fazia muito isso, berimbau de eucalipto. Então, ele dura um pouquinho ali e acabou. É as pessoas que dizem sim a tudo, sim a tudo. Se a pessoa tiver uma mentalidade dessa, ela vai ter doenças como ansiedade, ela pode cair depressiva, ela vai ganhar inimigos, porque ela não vai dar conta de tudo. Um corpo muito rígido, muitas lesões, infarto, depressão, hipertensão, AVC. Um corpo flexível demais, ele também vai gerar flexões na hora do impacto. Ele precisa de músculo. Então, nós devemos ser como o biriba. Flexível, porém dura. Saber dizer não na hora de não, saber pôr um golpe firme na hora que o golpe é firme, e saber ser flexível na hora da flexibilidade, seja mental, seja física. Né? E aí eu faço essa analogia porque casa perfeitamente com essa sua fala, o que o senhor está falando aí, né? Tem que saber dosar o momento de ser mais rígido, mais duro, e o momento de ser mais flexível, seja mental, seja fisicamente, né, mesmo? Eu acho que é o equilíbrio, né? Eu penso que é o equilíbrio, né? Nem tanto a direita. A imagem disso. Eu acho que o equilíbrio é fundamental, né? Eu acho que quando você está equilibrado emocionalmente, você tem a capacidade de ouvir, né? Falar, ouvir, né? Então, sabe o momento de fazer isso ou fazer aquilo, enfim. É um aprendizado, na verdade. Eu penso que nós, seres deste tempo, conectado pela tecnologia, pelas informações que nos vêm a todo momento, nós temos que repensar o nosso ser nesse tempo. A gente tem que se repensar, se ressignificar nosso sentido de ser humano nesse nosso tempo, né? De tanta banalidade, de tantas coisas rápidas, né? De pouco acúmulo real, muitas informações, mas não formação. A gente tem muita coisa, mas muito pouca, no fundo, entendeu? Há muita banalidade, há muitas coisas que devem ser filtradas nessas informações que nos são passadas. E eu acho que a capoeira, ela segue esse fluxo também, né? De uma banalização, de um esvaziamento de sentido, de novos sentidos. Às vezes tem muita profundidade, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar, nós eurocêntricos, nós ocidentais, a nossa concepção de relação com as coisas. A nossa mentalidade, por exemplo, da onde ela vem, da onde a gente vem formando nossa forma de pensar o mundo, de estar no mundo. A gente não é oriental. Nós não pertencemos a uma comunidade tradicional, né, uma comunidade mais primitiva. Então, a gente está muito urbanizados, né? Nós construímos essa cultura da capoeira, tecemos essa cultura da capoeira num mundo extremamente urbanizado, polarizado, entendeu? Onde tudo se mistura. Não estou dizendo que isso é ruim, não. Estou dizendo que é necessário a gente filtrar as coisas, para a gente ressignificar o sentido de ser humano, né, de ser humano em tudo aquilo que a gente faz, né? E humano
na cultura da alteridade, né? Na cultura da empatia, na cultura de olhar o outro, de respeitar o outro, de harmonizar-se com o outro, na cultura da compaixão com o outro, né? Compaixão, compadecer permanentemente com o outro. Então, esse sentido da fraternidade, da solidariedade, que se tanto fala, ele é muitas vezes uma retórica, né? Porque nos falta essa cultura, no caso da capoeira, né? Para a gente entender tudo que acontece em nossa comunidade. A nossa comunidade, ela é escrita de muita ausência de autoridade. É o que eu falei antes aqui, entendeu? Nós temos que nos reconhecer como iguais nas nossas diferenças, né? Eu sempre costumo falar que a unidade nas diferenças é a capacidade de compreender o que é diferente, o que não é igual. É uma sociedade que discrimina o outro pela pele, pela condição, opção sexual, pela condição socioeconômica. É um ser que não se encontrou ainda, é um ser perdido em si mesmo, é um ser fechado para si mesmo. Esses seres que pensam e agem assim são seres muito infelizes, entendeu? Seres que não percebem o seu próximo, que não percebem o sofrimento do seu semelhante, são pessoas que elas, na verdade, elas existem, mas não existem. Existe para si, quando existe para si, não existe para o outro, não existe. É uma existência vazia, sem sentido de existir humanamente, né? Então, nós estamos vivendo isso no nosso país e vivendo isso no mundo. Na capoeira, não é diferente, né? A Meirek, que é a Meire, o nome dela, na verdade, ela é de... Como é que chama lá onde está a Silvia, Tum? Cuiabá, ela é de Cuiabá, Mato Grosso. Ah, Cuiabá. Ela foi a nossa guia turística, ela está dizendo aqui que são coisas rasas, sentimentos rasos, né? Ou seja, superficialmente falando, né, as pessoas estão no raso e não no superficial, né? No profundo e não no profundo. Agora, é interessante ver aqui, mestre, nas lives, às vezes as pessoas dizem, tem pouca gente na live. É qualidade. Por exemplo, aqui tem terapeutas, tem mestre de capoeira, tem guia turística, tem o professor Bolacha entrou aí, que ele é do boxe. Então, nós temos aqui vários tipos de mentes, todos seguindo aí um estilo de vida saudável, que é o que eu busco. Então, é um público, eu sempre digo que é um público orgânico. A gente chega a 20 e pouquinhas pessoas, vai ver lá, teve quase 200 espectadores. Não todo mundo gosta de ouvir isso, Messi Pop. Uhum. Todo mundo está afim de mudar. Tem gente que quer ficar na de filosofar. Tem gente que quer ficar na zona de conforto. Tá ali, tá quentinho, tá gostoso, né? A hora que a ferida doer, aí o bicho vai pegar, né? É verdade. Então, eu estava falando na live ontem com o Gabriel, o menino lá do Rio Grande do Sul. Ele tem feito aos domingos, às 4h30, a gente faz aí um bate-papo. E ontem eu disse a ele, falei, isso publicamente, né? Eu falei, olha, que eu não me sentia muito confortável nesses espaços. Isso é verdade, mestre. Nesse espaço virtual, porque é tão profundo aquilo que a gente traz, as nossas reflexões humanas, elas são profundas porque a única razão de eu existir é compreender a minha própria existência e compreender a existência do outro, o sentido da minha vida e o sentido da vida do meu próximo. O único sentido de eu existir é o sentido de todos nós existirmos, porque sem o outro não há comparação de eu ser, não há moral para mim mesmo, a moral só é exercida com o outro, né? A ética é só exercida na existência do outro. Qualquer coisa que eu faço só tem valor quando alguém dá sentido ao que eu faço. Um homem sozinho numa ilha, sem contato com essa civilização, não existe uma pedra preciosa, não existe nada que não seja valor, senão a sua sobreexistência, né? Então, esse artificialismo, esse consumismo, essa cultura do consumismo, da banalidade, que tem que ser ressignificada. A gente tem que repensar nossa evolução, nosso desenvolvimento humano. Na capoeira não é diferente. Na capoeira não é diferente, porque a capoeira, ela reflete a sociedade reflete a capoeira. Porque nós estamos, como eu falei anteriormente, na sociedade, a sociedade está em nós. E somos nós que transformamos essa teia, né? Então, cada indivíduo que está na capoeira, ele pode, sim, por seu livre liberdade,
restrita de escolha, isentar-se de um debate como esse, de um diálogo como esse, mas ele terá consequências profundas, não só para ele, como para os seus alunos. A gente está vendo alunos que estão em ilhas, alunos que estão em prisão, alguns grupos de capoeira, e lamentavelmente são prisões para indivíduos humanos, né? Mestres que exercem uma pedagogia extremamente autoritária e sectária, mestres que colocam todos os outros mestres na invisibilidade, entendeu? E esses alunos não reconhecem outros saberes, senão o saber daquele mestre, entendeu? Então, isso que a gente tem que ressignificar para a gente dizer que nós somos educadores. A gente educa para que tempo? Que educação você está passando? Por isso eu sou um estudioso do pensamento complexo, sou um estudioso do Edgar Morin, sou um estudioso da transdisciplinaridade. Eu não tenho formação acadêmica, apoderei-me desse saber a partir do momento que eu estive em um curso de formação de educadores populares lá na UFSC, que lá eu ouvi a palavra interculturalidade pela primeira vez, me chamou a atenção, fiquei fascinado, fui pesquisar e vi que existe um conceito chamado interdisciplinaridade, fui saber o que significa, o que é, depois fui saber o que é multi, pluri e transdisciplinaridade. Então hoje eu trabalho, minha capoeira ela é toda transdisciplinar, né? Eu busco hoje, entendendo a importância da disciplina, né, porque a transdisciplinaridade ela não se coloca contrária à disciplina, muito pelo contrário, ela reconhece a importância das disciplinas, mas ela tece junto, né, por isso ela está entre, através, para além da disciplina, para além da capoeira, o ser humano. Show de bola, mestre. Pessoal, ó, tá aberto aqui para as perguntas, para que o mestre possa fazer as perguntas, tá? Quem quiser fazer pergunta, eu vou até... se fizer pergunta por aqui, eu vou até fechar o comentário aqui, tá? É ali, ó, do lado da asa delta que tem ali, ó, tem um pontinho de interrogação. Você pode fazer a sua pergunta ali para o Mestre Pop, para interagir, tá ok? Faça a sua pergunta aí, enquanto a gente vai batendo papo aqui. A hora que entrar a pergunta aqui, eu lanço no ar aqui para que todo mundo possa ler a sua pergunta, tá ok? As pessoas não estão cansadas, será não? Hein? Tá nada, mestre. Aumentou o número de espectador aí, ó. Ah, é? E às vezes eu acho que eu falo muito, entendeu? Eu falo demais. Eu sei que... Ô, mestre, o senhor fala muito, mas o que o senhor fala se aproveita muito. Tá certo. A Chetitan aqui está dizendo que teve o prazer de conhecer o senhor em Hong Kong, mestre. Ah, é verdade. Você teve em Hong Kong, mestre? Estive lá em Hong Kong, eu acho que há 3 anos atrás, por uma experiência inesquecível, né? Essa deve ser alguma profissional lá que deve ter trabalhado junto, ou talvez aluna de capoeira lá, do mestre, do pessoal da Capoeira Axé lá, e outro mestre da Capoeira Brasil também, que a gente teve contato. Mas eu estive em Hong Kong, a convite do meu filho, para um trabalho profissional com uma artista local lá, que é a Rô Cici, que é uma cantora pop, e ela, anualmente, eu acho que não sei se é de 2 em 2 anos, ela faz um grande espetáculo, assim, espetáculo para 200 mil pessoas, né, e ela nos convidou para que a gente fizesse um espetáculo, e eu fui para trabalhar lá, né, então foi um trabalho maravilhoso e uma experiência inesquecível, assim, foi muito lindo. Meu sonho é ir para lá, mestre, e não só para aprender deles, né, da medicina chinesa e do Qigong, que eu pratico, mas também de ensinar os mantras e capoeira lá para eles. Meu filho mora lá, né? Meu filho mora lá em Hong Kong. Uau, Mestre Júnior. Mestre Júnior mora lá, né? Meu sonho é conhecer a China, cara. Tem um amigo, Efraim Medeiros, ele é uma referência na acupuntura no Brasil, ele mora lá há mais de 20 anos. Ele falou, Preto, você tem que vir para cá, cara. Os orientais vão amar essa biocapoeira aí, porque os caras é tudo duro, rígido, e você vai trazer o molejo da capoeira para eles, e eles vão se sentir identificados com os mantras, com pontos de acupuntura, com respiração, tudo isso que você faz. Eles vão amar essa biocapoeira aí, você tem que vir para cá. É legal, né? De repente você fazer uma experiência, né? Fazer uma
uma viagem e tal, para fazer as conexões lá, para de repente, quem sabe, você experimentar e fazer uma vivência lá, né, com aquele povo lá tão antigo, né? O povo de Hong Kong já é um povo mais cosmopolita, é um povo mais metrópole, urbano, né? Hong Kong é um país, na verdade, né? É um país-estado, né? É uma cidade-país, é um estado. Hong Kong ele tem uma independência de Beijing, ele tem uma independência política, econômica, entendeu? Mas faz parte da China com essa independência, dessa autonomia política, né? E há um grande problema lá de reconhecimento, né, do ser chinês, né, de ser chinês, de ser de Hong Kong. É uma coisa muito local ali, essa coisa da identidade local, entendeu? Então existe o chinês tradicional, existe duas Chinas, né? Uma China tradicional, antiga, uma China moderna, né? Uma China... Uma China socialista e capitalista que se mistura, entendeu? Mas isso não tira do povo chinês a sabedoria milenar que eles têm, né? Com certeza mesmo, com certeza. E uma das coisas que me chama muita atenção, que eles cultivam muito a ancestralidade deles, né? Quando a medicina alopática, ou seja, a nossa medicina entrou lá, eles procuraram resgatar a medicina deles também. E lá tem hospitais só de medicina chinesa. E elas se complementam e eles economizam bilhões por mês em cofres públicos. Sim. Tendo as duas medicinas. Então lá não é remédio para tudo, não. Você vai no o senhor viu, tem um monte de caixa com gavetinha que eles puxam ervas, né? Faz manipulação de ervas, de chás. Então, quer dizer, gente, a natureza também é remédio. O chazinho das vovós aí também é remédio, tá? Tá nela, né? Pergunta. Com certeza. Não teve nenhuma pergunta, mestre. Então, quer dizer que a galera esteve acompanhando atentamente, entenderam tudo. Uhum. E depois, se o senhor fizer a consideração final, eu sempre digo que é bio e choca os 5 aí, ó. Pum, beleza? Então, aí, o senhor pode partir. Eu acho que não se esgota, eu acho que as nossas reflexões existenciais, né? Eu sempre costumo falar, eu e minha esposa, nós somos dois filósofos no tempo de Platão, entendeu? Nós procuramos 24 horas ressignificar nosso sentido de existência, de tudo. Nada é raso, tudo é profundo, a nossa vida é profunda, o nosso sentir é profundo, o nosso viver é profundo, os nossos desejos são profundos, por mais banais que eles sejam, né? Então, esse sentido de vida, não da nossa vida, mas as vidas que nos rodeiam, as vidas, essas comunidades de vida que está aqui agora, nesse exato momento. Eu moro no meio do mato aqui, no Espaço Aruandê, né? É um lugar bem próximo e ao mesmo tempo retirado, porque é um lugar da Mata Atlântica e a gente tem esse espaço aqui, que é um espaço de convivência social, de hospedagem, né, de interação transcultural. E então aqui eu estou rodeado de comunidade de vida, de seres vivos, de seres que falam, seres que me chamam a atenção, alguns seres que até me dão medo, né? Eu vou dar um exemplo do que eu estou dizendo. Agora, esses dias, subindo a escadaria, eu vejo uma cobra imensa e eu penso que é uma cobra rateira. E eu mexo com essa cobra e ela se posiciona, olha para mim, levanta a cabeça, começa a mexer o guiso. E eu logo fui procurar identificar, era uma jararacuçu, uma cobra altamente perigosa, extremamente venenosa, entendeu? Uma cobra que não tem medo de você, ela te encara, entendeu? E ali eu me curvei diante do poder da natureza, daquele ser que está aqui, entendeu? Aprendi a reconhecer o poder que aquele ser tem e não vou matá-lo, entendeu? Não, vou, obviamente, limpar em torno de onde eu moro, que é muito bem limpinho. Obviamente, esses seres não aparecem, isso foi uma coisa muito rara, apareceu em 10 anos. Eventualmente aparece um outro ser aqui, mas os micos, os saguis, as araras, os tucanos, entendeu? Que estão aqui nessa comunidade de vida, a qual nós devemos preservar, cultivar, se interagir, né, para sentir o poder que a natureza tem nos seus feitos, né? Então, é essa consciência que devemos tomar nas nossas vidas. Não é afastar do consumismo, mas
racionalizar o seu equilíbrio, né? E essa pandemia está nos ensinando isso. A natureza está agradecendo. Ela está agradecendo esse momento em que nós não estamos desenfreadamente produzindo muitas coisas supérfluas, mas necessárias para a geração de trabalho, de emprego, de renda, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento extremamente histórico de a gente repensar os destinos da humanidade, né, a partir das lógicas dos contratos sociais feitos no século XVII, XVIII, entendeu? Dessas teorias de organização política, de organização econômica, sabe? Eu não estou aqui defendendo liberalismo ou socialismo, não estou falando de uma lógica de organização social e política. Até o socialismo ele tem que ser repensado, sim, assim como o capitalismo tem que ser repensado, porque a humanidade é que deve prevalecer sobre todas as ideias, entendeu? Por isso que eu falo que o saber natural é um saber onde você aprende pela observação. Ele é muito profundo, existem muitas pessoas muito sábias, mas muito sábias mesmo, que não estão sentadas numa cadeira de universidade. Não que essas pessoas que estão sentadas nas cadeiras da universidade sejam menos. Elas têm uma importância incomensurável para a nossa sociedade, entendeu? Mas nós temos que aprender a aprender com o outro que não tem essa formação. A gente tem que conviver com esses caboclos, nós temos que conviver com esse ser do mato, nós temos que aprender com aquele ser que produz no campo, que não tem leitura, mas ele tem uma sabedoria, ele tem um conhecimento ali que a gente não tem, e nós deles precisamos para estar aqui no urbano, entendeu? Esses saberes, essas experiências humanas têm que ser valoradas, nós temos que sair do egoísmo, nós temos que sair de nós para os outros, nós temos que sair dessa zona de conforto, sabe, de só querer, nada dar em troca, né? E nós, capoeiristas, temos que pensar dessa forma. Essa é a cultura, a educação que nós temos que ensinar para os nossos alunos. Ensinar não é capoeira é o meio, mas não é o fim é o ser humano. A capoeira é apenas uma desculpa que se tem, que se dá para a gente fazer alguma coisa para interagir com o outro. A capoeira não é mais e nem menos importante do que o jiu-jitsu para quem é jiu-jiteiro, entendeu? A capoeira não é mais nem menos importante para quem é do Kung Fu. Para quem é de Kung Fu é tudo, é a vida de quem faz, assim como é a capoeira para nós. Mas nós temos que reconhecer a escultura, o sujeito da escultura. Nós temos que ser transculturais. A capoeira, na sua cultura, ela é multicultural. Ela não é cultural, ela é multicultural. E essa é a mentalidade pela qual nós temos que olhar a capoeira, de forma multicultural, pluricultural e transcultural. E deixar de ver a capoeira apenas como uma cultura singular, simplificadora, resumir-se em Angola, contemporânea, regional. Não, a capoeira é um tecido do qual todos juntos nós a tecemos. Valorizar todos, reconhecer todos, abraçar todos fraternalmente, porque somos todos irmãos nesse mundo. Todos nós somos dependentes de todos. Então a gente tem que tirar um pouquinho a aresta da arrogância, da vaidade e colocar no nosso lugar de seres mortais. Poxa, parabéns, mestre. O senhor é uma caixinha de surpresa, hein? Pessoa fantástica. Bio total. Namastê aí. Mestre, é bio, hein? Choca o 5 aí virtualmente. Bio. Muito obrigado, mestre. Espero em breve, depois dessa pandemia aí, tá indo aí conhecer o espaço do senhor, poder dar um abraço no senhor aí. Com certeza passar horas conversando, aprendendo com o senhor aí. E vadiar, lógico, né? Saber obrigado, se troca. Mestre. Forte abraço. Obrigado, pessoal, por vocês estarem vindo aí também, viu? Obrigado pela generosidade de todos que aqui ficaram. Obrigado, Preto, pelo seu convite, pela oportunidade da gente dialogar, expressar nossa reflexão humana com outros humanos, nossos irmãos queridos, que estão hoje em seus lugares, em suas casas, aquarentados, né, pela pandemia. Eu quero manifestar meu desejo de luz, de discernimento a todos vocês, né, que a gente possa cada vez ter mais luz, a luz divina possa brilhar em nossos corações, para que a gente possa ser seres humanos merecedores da confiança de cada um. Obrigado, mestre. Valeu. Obrigado. Tchau, pessoal.
Até amanhã. Tchau. Amanhã é um Mesquita, viu? Contra Messi Tá, Mesquita amanhã. Tchau, tchau. tá bom. Obrigado.